um fator muito positivo, vou entrar no fator positivo primeiro. O fator positivo de Kardec é que ele permite a reabertura de um código metafísico do ser humano entender a sua intuição cerebral, que eu chamo de ciência. Eu falei da questão de não acreditar que exista esse processo de reencarnação e tudo mais, mas eu acredito sim que existem emanações que vão ser captadas dos indivíduos que deixam essa realidade, que as emanações podem ser absorvidas e transpostas em outros códigos, em mensagens, em palavras, em música. Então, Kardec ele reabre esse tipo de intuição que havia sido perdida. Por que essa intuição havia sido perdida? Ora, porque o catolicismo e o protestantismo, também reformulando a Torá, porque a Torá era uma religião altamente, vamos dizer assim, mediúnica, a Torá é uma religião extremamente mágica, ela é a Torá é um livro de magia. Eu digo, a Torá é um livro de magia. Se você ler a Bíblia, é um livro de rituais de magia. E ela é cheia de rituais de magia. Inclusive seria um livro proibido de ser escrito hoje. Todas as igrejas proibiriam a Bíblia se ela fosse escrita hoje. Mas o protestantismo e o catolicismo, eles removeram todos os elementos ritualísticos que permitiam ao ser humano contato com essa experiência metafísica. E os hebreus eram extremamente metafísicos e intuitivos. Eles sabiam todos os portais, eles sabiam rituais de abrir portais, eles sabiam rituais de comunicação, e isso tudo é removido da religião e se forma uma religião estéril. Esse cientificismo ele vem de um longo prazo, e os primeiros golpes na fantástica mitologia são golpes muito duros do catolicismo e depois do protestantismo, que deixam a religião estéril, a religião fica cinza, ela fica dura, ela perde seus elementos fantásticos, e quando a religião perde seus elementos fantásticos, ela perde em si mesma a sua possibilidade de existência como um fator fundamental normativo. Então, quando Kardec restitui essa capacidade da intuição de portais, da intuição metafísica, do sensível, embora ele chame isso de espíritos, de manifestação mediúnica, ele tinha, assim, reformulado e repermitido, ele tinha permitido que houvesse a reabertura desse tipo de interação com a realidade, que era natural também da região europeia, dos celtas, dos bretões. Você tinha ali os povos celtas, os povos gauleses, que eram povos druídicos. Os povos vikings eram povos druídicos da região europeia, extremamente agressivos, como todos os povos da humanidade eram, mas eram aí formulações de sociedades que entendiam o xamanismo como uma estrutura fundamental. O que Kardec faz é reformular o xamanismo. Kardec reformula e permite a reintrodução do xamanismo dentro de uma cultura científica. Talvez ele tenha feito isso conscientemente. Talvez ele tenha feito isso conscientemente ou inconscientemente, mas o que ele fez foi resgatar o caractere xamânico presente nas religiões europeias, e quando ele resgata o caractere xamânico presente nas religiões europeias, que foi suprimido durante, centenas de anos pela ação protestante e católica, que abominavam qualquer tipo de intuitiva xamânica, Kardec permite a reabertura desses portais da intuição criativa. Aqui eu chamo de portais de intuição criativa porque eu estou dizendo que eu não acredito em espíritos, eu não acredito que o médium recebe espírito, eu acredito que o médium recebe emanações de resquícios da qualidade vibracional de um corpo que adquire outro estado de consciência. Quando você morre, sua consciência ela passa para um outro estado, mas existem resquícios físicos de cargas eletromagnéticas dos seus neurônios que ficam acumulados, ficam densos nessa estrutura que nós estamos vivendo, e esses elementos são captados e passados uns aos outros. Isso é necessário até para o processo evolutivo, para que não se perca tudo que seja criado. A forma de transmissão do ser humano de informação não reside apenas naquilo que foi constituído em livro e mensagens escritas, mas também em coisas invisíveis que eu acredito que ficam retidas na existência terrena. Tá? Essa é a minha visão. Eu não acredito em espírito, eu acredito em emanação. Eu não acredito que você pode morrer e não saber que morreu, como é o caso do espiritismo da ideia do umbral. Para mim, isso é uma visão da explicação da vida como ela é. Ou seja, você várias vezes morre e não entende que morreu e fica ainda consultando e falando com aquelas pessoas que faziam parte da sua antiga vida, e você fica ali preso até você entender que você tem que seguir para uma nova etapa da vida. Esse é o processo intelectual narrativo que Kardec conduz inconscientemente. Aí vem Jung. Jung mostra que inconscientemente, quando a gente cria uma narrativa, quando a J.K. Rowling cria o Harry Potter, quando os hebreus escrevem a Torá, quando os hindus escrevem o Hare Krishna, quando George Lucas faz Star Wars, quando Tolkien escreve O Senhor dos Anéis, ali está todo o inconsciente coletivo e ali está toda a esquematização do DNA literário metafísico humano, que é o qual? Eu já disse, o eu, superego, que é o inconsciente, ânimos, animas, a persona, a sua sombra e o seu verdadeiro eu. Toda a narrativa que eu citei agora, todos esses narradores, escritores e escritoras constituiriam esses valores de forma sistemática.
Então, quando você tem Kardec entrando com a reintrodução do xamanismo, numa perspectiva de acessar a criatividade e a intuição metafísica não explicada pela física ainda, Kardec permite essa visão, só que ele incorpora uma tradição hindu, não dá crédito ao hinduísmo, talvez consciente ou inconscientemente, não se sabe, talvez ele entendeu que dar crédito ao hinduísmo seria impedir que a religião adentrasse dentro dos ciclos europeus de filosofia e de ciência, mas ele vem trazendo sim o cristianismo como base, porque o cristianismo é a base moral do mundo. O mundo ocidental tem sua base moral no cristianismo, a evolução das suas leis está no cristianismo, e obviamente o cristianismo nunca foi feito em sua realidade, porque o que fizeram foi espada, morte e escravidão, mas o cristianismo como valor de formulação de uma sociedade ideal, ele é o parâmetro filosófico normativo que norteia a sociedade até hoje. A sociedade está muito longe do parâmetro normativo cristão, e essa é uma verdade categórica. Em termos de tecnologia literária, em termos de técnica de logos literário, ou seja, o logos da técnica, o conhecimento da técnica, tecnologia, logos sobre uma técnica. O logos sobre a técnica literária filosófica mais avançado em termos morais é o cristianismo, isso é um fato. Porque o cristianismo anula a própria ideia do karma, e o karma eu argumento que é uma ideia vingativa de constituição da realidade. Eu não vou entrar aqui na escatologia cristã, tampouco na escatologia hindu, mas